Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui no nosso 6º dia de retiro. Hoje, quinta-feira, começamos no sábado e
Para mim está sendo maravilhoso estar aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês também estejam apreciando essas manhãs, né, iniciar o nosso trabalho com uma prática, com uma meditação. E para que a gente comece, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o coração de vocês nesse momento, antes de eu começar a falar. E vamos entrando na energia aqui do retiro. Respirem fundo, ouçam os passarinhos cantando aqui. Traga a sua energia para o coração. Inspire, expire. Sinta o ar entrando, a frescura da manhã, o ar fresco da manhã. E vamos intencionar, não precisa se levantar, virar para o leste, onde o sol nasce. Vamos honrar essa direção do leste, a direção da iluminação, da águia dourada. Vamos pedir a essa direção e a todos os seres iluminados desta direção que tem a ver com essa energia da iluminação, energia do sagrado masculino, que se abra dentro de nós esta luz, este sol no nosso coração. Arroa a águia dourada. E vamos mentalmente virando 45 graus para a direita. E vamos encontrar aí a direção sul da roda de medicina, a direção das crianças, da energia da criança, da energia da espontaneidade, das águas, do fluxo, do movimento. E na sua mente você vai visualizar uma água cristalina, um rio. E você se banhando nessas águas cristalinas ou colocando seus pés dentro dessas águas. Vendo os peixinhos nadando. Uma brincadeira infantil, jogando água para cima, para que ela brilhe na luz do sol. E vamos pedir a essa direção e aos seres dessa direção que nos traga fluxo, capacidade de movimento, de fluir, a leveza da criança. E o animal que representa essa direção é o coiote. Então vamos honrar a energia do coiote. Arroa, coiote. Vamos mais uma vez girando para a direita, 45 graus, e nos deparando com a direção oeste da roda nativa de medicina, a direção das cavernas, do escuro, do entardecer. Então visualize um pôr do sol maravilhoso, o movimento do dia diminuindo, as pessoas se recolhendo, descansando, parando, as rodas de fogueira. O animal que representa essa direção é a ursa negra, é a direção do sagrado feminino, da Pachamama, da Madre Terra. Então vamos nos sentindo acolhidos nos braços desse sagrado feminino e abençoados pela Mãe Terra, por todo o aspecto feminino da vida. Arroa, Madre Terra. Arroa, mães sagradas, Mãe Maria. Acolha-nos em seus braços. Arroa. Vamos honrando a ursa negra nessa direção. E virando mais 45 graus para a direita, você vai se deparar com o norte, a direção dos mestres, dos guias espirituais, a direção da sabedoria,
vamos também pedindo as bênçãos desses seres de luz para nós, para o nosso planeta, para esse momento que nós estamos vivendo. E essa direção do búfalo branco, o animal sagrado nativo americano, de onde está vindo essa tradição que eu estou falando. Tatanka, a cor branca. E vamos sentindo as bênçãos desses seres de luz sendo jorradas sobre nós. E eleve suas mãos para cima e receba as energias da direção de cima, como se fosse um eixo que te atravessasse. Tem uma direção de cima, que é da seu propósito de alma, sua encarnação, é o eixo da encarnação e espiritualidade, e ao mesmo tempo você sente seus pés no chão, nesse momento, no aqui e agora, ancorando a sua energia nesse espaço, nesse tempo. Então sinta seus pés aqui e agora, este é você, e traga suas mãos ao seu coração e sinta a energia do seu coração. Respire profundo e sinta seu coração abrindo, não importa o desafio que você está enfrentando nesse momento. Abra seu coração. O melhor que nós podemos fazer, o melhor, a mais profunda sabedoria vem de um coração aberto. Então não importa o seu desafio, não importa o que você esteja vivendo, o que você terá que enfrentar, relaxa o seu coração. Deixa o sol entrar, deixa o ar entrar. Respire profundo e sinta essa energia do seu coração se abrindo, o sol entrando no seu coração. Sinta os nossos corações, nós que estamos aqui, 27 pessoas, na mesma vibração energética, sentindo o nosso coração abrindo. E vamos abrir os olhos, Arro. Hoje eu vou começar a minha fala com um livro que foi um livro muito famoso há uns anos atrás. É um livro fininho que ele se chama A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Esse livro ele conta a história verdadeira de uma pessoa, um ocidental, que mudou para o Japão e lá ele resolveu fazer um curso de arqueria, de arco e flecha. E ele tinha umas habilidades, ele tinha um jeito para a coisa e começou a se empolgar muito com arco e flecha. E teve um bom desempenho. Quando ele entrou para a aula de arco e flecha, ele teve um bom desempenho e foi isso que foi empolgando a ficar cada vez melhor. E ele era muito dedicado e muito esforçado. E à medida que o tempo ia passando, ele foi ficando cada vez mais esforçado, cada vez mais dedicado a esse esporte. Só que o resultado dele começou a cair. Então, à medida que ele se esforçava, ele não tinha um resultado proporcionalmente ao esforço que ele estava fazendo. Então, quanto mais ele se esforçava, aparentemente, menos ele alcançava melhores resultados. E aquilo virou para ele uma incógnita. Por que eu estou esforçando tanto? E se antes eu estava melhor quando não esforçava tanto, e agora que eu esforço tanto, eu não consigo melhores resultados ou os resultados que eu esperava. E aí, o livro todo, ele se baseia nessa sabedoria e nessa compreensão, e é disso que eu quero falar hoje, fazendo também uma ligação,
um link, né, uma síntese, linkando isso com o oeste da roda nativa de medicina. Quando ele chegou ao mestre dele, porque ele tinha um mestre, esse arqueiro, ele tinha um mestre e ele falou para o mestre: o que está acontecendo? Quanto mais eu me esforço, menos eu consigo resultados. Aí o mestre disse para ele uma frase que para mim virou uma frase de muita sabedoria, que era: é a sua vontade demasiadamente focada que está atrapalhando o processo. Só que isso é completamente oposto de tudo que a gente é acostumado, principalmente no nosso mundo ocidental, a pensar. Então, assim, uma vontade demasiadamente focada, ela pode atrapalhar os resultados. Isso parece uma incógnita, isso parece quase um paradoxo, porque nós aprendemos que quanto mais nos esforçamos, mais nós teremos bons resultados. E aí o mestre diz para ele isso. E aí nós temos que compreender isso dentro de um ponto de vista de como que nós funcionamos em termos das nossas realizações. E a diferença entre vocês realizar através do terceiro chakra, que é o chakra da vontade, da força, é um chakra ligado ao poder pessoal, e você manifestar através da sua alma, que é uma outra forma de energia que você atinge. Eu acredito que para todos vocês já deve ter existido uma situação como essa, quando nós nos colocamos empenhados em alguma coisa, e verdadeiramente empenhados, e fazemos, e lutamos, e brigamos por aquilo, e vamos, insistimos, e aquilo não traz um resultado que a gente esperava, e você vai mais um pouco, e ultrapassa outra barreira, e vai, como um guerreiro, se esforçando muito para chegar em algum lugar que não chega. E o resultado é sempre uma frustração, muitas vezes. Então, quando essa situação acontece, e eu tenho certeza que todos vocês tiveram ou têm essa experiência, e eu resolvi falar disso porque nós estamos vivendo um momento que é um momento muito especial, esse momento que a gente está vivendo agora, e que vai exigir da gente, de todos nós, coletivamente, uma percepção do que virá e de como que nós vamos nos reposicionar nesse novo espaço, que tem desafios de todos os jeitos. É um desafio de saúde, desafios econômicos, são desafios em relação ao nosso trabalho. Então, todos nós teremos que enfrentar situações que são novas para nós todos. Para mim, que sou psicóloga, que sou profissional liberal, que trabalho atendendo, para as pessoas que eu já estou vendo, que estou atendendo, que estão tendo desafios, como é que vai fazer com o trabalho, como é que vai fazer com isso, quem não tem um emprego garantido vai ter que se virar. E aí entra esta energia, né, perigosa, que é a energia do medo, e essa energia, ou se não for do medo, de uma vontade demasiadamente focada, que faz com que você erre o alvo, que não acerte aqui e não vá na direção, e você não fica sem saber por quê, porque você está dando o melhor de si, aparentemente. Não, com certeza, você está com uma intenção de dar o melhor de si. Você está dando o melhor de si, com certeza, mas está faltando um elemento nessa equação. Esse que é o ponto que esse livro da arte cavalheiresca do Arqueiro Zen, ele traz com muita clareza e com muita sabedoria. E aí, fazendo uma referência e trazendo isso para a roda nativa de medicina, e lembrando que a roda nativa, quer dizer, eu nem sei se eu falei disso, mas a roda nativa de medicina é o ensinamento xamânico com que eu trabalho, que é um modelo milenar antigo de equilíbrio de energias. E nesta roda, nós temos 7 pontos que as energias precisam estar equilibradas, que é o leste, o oeste, o norte, o sul, o de cima, o de baixo e o de dentro. Então, se um dia vocês quiserem aprofundar sobre isso, depois nós falamos sobre esse assunto. Estou aqui fazendo uma referência. Então, nós vamos falar de um eixo, que é o eixo
leste-oeste da roda de medicina. A propósito, tem um curso sobre isso. Então, mas não estou aqui vendendo o curso. Mas esse eixo leste-oeste, ele é o eixo desta polaridade que mais apresenta desequilíbrio no nosso mundo. Que é, o leste é a energia da águia, do avanço, do conquistar coisas fora, e o oeste é o aspecto do feminino, que é o das cavernas, do entrar para dentro. Então, este eixo, ele precisa estar em equilíbrio, para que as coisas fluam. E é isso que está falando ali no arqueiro. E eu uso, dentro da roda nativa de medicina, a simbologia do arco, que o arco é exatamente esta tensão, por isso eu também estou trazendo a arte cavaleiresca do arqueiro zen, essa tensão entre duas polaridades que dá uma força suficiente para você lançar a flecha. Mas a flecha precisa dos dois pontos. Para você lançar uma flecha num arco, precisa de uma polaridade e de outra, senão você não tem um arco. E qual é a tensão necessária para essa corda ser esticada? É que dá o movimento de impulsionar a flecha. Então, o leste é a energia, uma dessa polaridade é a energia do leste. E essa energia é a energia da águia. Então, olhe uma águia. Qual é o atributo principal da águia? Quando a gente fala de águia, nós falamos de visão. Então, a águia, ela tem uma capacidade de visão impressionante, porque ela vê focado, porque ela lá de cima consegue ver um ratinho lá embaixo, a 300 quilômetros de distância. A águia é capaz, não sei se é isso tudo não, é capaz de ver, mas eu acho que é. Lá embaixo ela tem uma visão de lupa. Ela vê um animal pequeno e ela raramente erra o alvo. Quando ela decide que aquele coelho, que aquele animal que ela vai caçar, ela vai e acerta. Ela vai no tiro certeiro e desce. Ela tem a 300 km por hora, ela consegue chegar num voo rasante. E, além disso, ela tem uma visão de amplitude. Ela tem um olho enorme que ela vê quase 360 graus. Só um pequeno pedacinho aqui que ela não enxerga. Ou seja, a águia é um animal, uma ave impressionante nesse aspecto da visão. Então, ela é uma visionária, ela vê e ela tem uma capacidade de avançar sobre coisas, sobre tudo, sobre o céu. Ela voa, ela explora, ela caça. Então, ela é caçadora, ela vai atrás daquilo que ela quer. Então, esse aspecto dela, ela é como se fosse, um aspecto parecido com um guerreiro. Eu vou, eu quero ir e vou. Então, esse aspecto dessa pessoa que foi fazer ali o curso de arco e flecha. Então, eu estava determinado, estava com garra, estava com tudo, sabia onde queria chegar e ia. Mas na roda de medicina, a gente diz que essa energia precisa ser equilibrada com outra energia, senão você não atinge o alvo. E qual é essa energia? O oposto disso. O oposto, não no sentido de que isso aqui está ruim e esse aqui eu preciso eliminar um para ter outro, mas de equilibrar. Que quanto mais eu for uma águia, mais eu preciso ser uma ursa. E aí, a águia representa o masculino sagrado e a ursa representa o feminino profundo e o feminino sagrado. Vamos entender como que funciona esse oeste. E este oeste, que é representado pela ursa negra, ele é um aspecto dentro da nossa cultura muito desvalorizado. E não é à toa que nós chegamos nesse nível de desequilíbrio. Porque dentro da nossa cultura, o oeste ele é não só desvalorizado, quanto depreciado e não podemos estar no oeste. Ele é barrado. Você não pode. Existe toda uma sanção para quem entra no oeste, na caverna do oeste. E o que é o oeste? No xamanismo, a direção oeste ela é sempre representada por uma cor escura, pelo negro, pelo sem luz. Mas o sem luz não é o sem luz de obscuro, não é nesse sentido. É de não visão. Não visão para fora. Se você apaga a luz, você não vê fora, você vê dentro. Então, por isso que a representação do oeste é sempre escuro, é sempre de uma caverna, é sempre de um útero, por isso o feminino.
e é representado pelas deusas negras, pela Nossa Senhora da Aparecida, pela Madonna Negra, pela Ursa Negra, todas com essa representação de que o movimento ele é escuro, ele é dentro do escuro, não do obscuro, mas do escuro. E o escuro, às vezes também é confundido com isso, essa falta de luz como obscuro, mas não é nesse sentido, mas é o de um entrar para dentro. Nesse momento eu vou entrar para dentro. A direção está relacionada ao oeste é o outono, e nós estamos no hemisfério sul vivendo exatamente o oeste. E esse período de reclusão nosso, ele é o oeste. São os nossos retiros, que nós diminuímos as atividades, então nós fomos equilibrando agora essa energia do sagrado feminino com o sagrado masculino, que sempre esteve em ação no nosso mundo. Nós nunca paramos e nunca podemos parar. E aí eu resolvi falar disso porque, primeiro porque eu acho que é pertinente em relação ao que a gente está vivendo, mas porque, como eu disse nas duas lives anteriores, quando nós paramos, a gente começa a entrar em contato com as nossas sombras. Quando nós estamos vivendo crises, as nossas sombras elas começam a emergir. E aí nós temos uma profunda e sagrada oportunidade de transformação, porque estamos em contato, mas a gente precisa ter ferramentas para estar em contato e transmutar essa energia. Então, esse momento que nós estamos vivendo não vai durar para sempre. Ele é um momento sagrado. Desculpa, alguém está me ligando e eu vou ter que... Ai, meu Deus, quem será que está me ligando? Ok? Tô ok aí? Podem falar um okzinho para ver se vocês estão me ouvindo de novo? Ótimo. Então, pode me dar um coraçãozinho qualquer, alguém, só para eu ver se vocês estão me escutando. Obrigada. Sandra, aproveita, se você tem o telefone do meu marido, pega para ele não me ligar agora, por favor. Obrigada. Obrigada, gente. Ok, então, voltando. O oeste, o que acontece no oeste? Essa energia do sagrado feminino, ela é uma energia de recolhimento. E é ela que faz com que você entre em contato com isso que você está buscando no leste. Então é isto que este mestre disse para aquele arqueiro zen. Quando a nossa ação ela é muito focada e ela vai numa direção, e nós paramos de ter ali quando o nosso foco ele é exclusivamente do leste, da nossa vontade pessoal, nós paramos de entrar em contato com o nosso coração. E o coração, ele é um centro de uma inteligência maior do que o centro do plexo. É só ver a posição dos chakras. Aqui nós estamos na região do plexo, do guerreiro, e aqui nós estamos com o coração, que ele é um portal dimensional, que inclusive a ciência já está provando a inteligência que vem do coração. Então, se a pessoa não escuta, e escutar é um atributo do oeste, se a pessoa não escuta a intuição, ela não consegue chegar naquele lugar onde ela precisa ir, ou ela quer ir. E aí entra uma teimosia, começa a haver uma teimosia que é uma vontade demasiadamente focada. Como nós precisamos lidar com uma situação de crise e desafio, nós precisamos ter muita atenção daqui para frente para escutar a nossa voz do coração. Porque senão nós vamos repetir o mesmo padrão. E podemos, até por uma sabedoria de dar certo, né? Assim, qual é o melhor caminho para mim a partir de agora? Você vai precisar escutar a voz do seu coração. E tem uma passagem, tem um conto russo que se chama Vassalissa, e esse conto ele é muito interessante. Ele fala de uma menininha que a mãe, eu não vou contar a história inteira, um outro dia eu conto, que a mãe, como todos os contos de fadas que tem criança, a mãe boa demais ela morre, e aí ela é criada por uma madrasta, e ela precisa ir à floresta. Mas a mãe, antes de morrer, deu para ela uma bonequinha, e essa bonequinha tinha
a mesma forma da própria menininha, da vassaliça. E aí a mãe ensinou a menina, todos os períodos de dificuldade, que ela colocasse a mão no bolso e perguntasse para a vassalicinha, pequenininha, para a direita ou para a esquerda. Então, qual é o nosso hábito? Quando nós estamos diante de uma encruzilhada, nós perguntamos para a direita ou para a esquerda, mas para quem nós perguntamos? Para a lógica, para a racionalidade. E aí nós erramos muitas vezes. E vocês possivelmente já têm experiência com isso. E não escuta os sinais. Eu disse aqui também de um outro livro, que eu já até passei para vocês, está lá na segunda live, do Jed McKim, e ele fala muito da nossa habilidade que a gente precisa desenvolver de fazer leitura do fluxo de energia. Então, quando nós ficamos demasiadamente focados naquilo que você quer, você não abre espaço para que essa sabedoria do seu coração dite para onde ir, qual é a direção, qual é o caminho, como fazer isso. Escute o seu coração, abra o seu coração. Por isso a importância da gente deixar de ser tão mental. Nós precisamos abrir, nós somos uma sociedade que essa racionalidade está em xeque. Ela deu o que deu. E agora nós precisamos ser pessoas mais sensíveis. E precisamos desenvolver essa sensibilidade dentro de nós para encontrar as melhores respostas. E as melhores respostas, neste caso, vêm do equilíbrio entre o leste e o oeste. Vem de você, eu desejo isso, paro e pergunto para o meu coração, qual é a melhor maneira? É isto? É esse o caminho? É isso é o melhor para mim? Por quê? E por que a gente tem medo de fazer essa pergunta para o coração? Vocês sabem por quê? Porque vocês, perguntando para si mesmo, por que vocês têm dificuldade de ouvir o coração? Porque muitas vezes o coração diz coisas que nós não queremos fazer, mudar. O coração fala assim, não é por aí. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Há poucos dias eu estava no dia 12 de março, antes de ter decretado a pandemia. No dia 12 foi quinta, 11, quarta, no dia 10 de março, que foi decretada a pandemia, eu estava indo para Portugal para apresentar uma Halila lá. E eu ia ficar 12 dias dando cursos em Portugal. Já estava com passagem comprada, lugar comprado, curso programado, palestras em Porto, em vários lugares. Ia fazer uma viagem enorme, fazendo um monte de coisas. Eu estava doida para ir, porque eu queria levar uma Halila para Portugal, já tinha gente me esperando, todo mundo programado. No dia 10, me dá um medo, uma coisa estranha. Não foi, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, não, mas isso não é grave. Não é tanto assim. E a voz falando assim dentro de mim, não vá. Mas a vontade de ir, E eu cheguei a me perguntar. Eu fiz essa pergunta. Eu não estou me boicotando? Eu não deveria ir? Isso não é um boicote? Eu não tenho que insistir? Aí teve um momento que eu falei, não vou. Se eu tivesse ido, eu não estava aqui hoje com vocês falando, porque eu estaria lá, não tem jeito de voltar, eu ia voltar no dia 24, então não ia voltar, ia passar por Paris, então eu estaria presa, como 300 brasileiros estão presos. Não é que eu fui privilegiada, é que escutei, naquele momento eu escutei, mas eu também oscilei entre escutar e não escutar. E é esse que é o ponto. Escutamos ou não escutamos? Porque quando você não escuta, ou muitas vezes a nossa intuição, o nosso coração, ele te pede coisas radicais. Ele pede para você, não faça isso, ou vá noutra direção. E aí nós estamos acostumados a seguir a direção, que é a direção do nosso ego, do nosso plexo, vou dizer assim. E ao seguir a direção do plexo, você perde o GPS que você tem, um outro GPS muito mais sofisticado, que é a sua intuição. E a intuição, ela não necessariamente diz o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E é por isso que aí exige de você uma dose de confiança e de entrega. Mas quem entrega e quem tem confiança, ele sempre, você pode ver nos relatos de todas as pessoas que se entregam e que têm confiança, que as coisas fluem.
não necessariamente do jeito que você queria, mas de um jeito melhor, que era o jeito que ia ser melhor para você. Então, o nosso desafio agora vai ser esse. Coletivamente, nós estamos com esse grande desafio de desenvolver dentro de nós essa capacidade de abrir o nosso coração e de fazer essa pergunta: para a direita ou para a esquerda? Para onde eu preciso ir? Qual é o meu caminho? Isso é desafiador para todo mundo. É desafiador porque exige uma dose de entrega, de confiança, às vezes, de abrir mão daquilo que era conhecido para viver outra coisa. Só que nós estamos nisto. Nós fomos colocados nisso. Isso significa que, coletivamente, nós precisamos desta entrada no Oeste. O desafio, ele é coletivo. Ele não é meu, Denise. Ele não é seu. Ele não é de A ou B, de Maria ou João. Ele é um desafio coletivo. Nós vamos ter que experimentar o novo. Nós estamos entrando no novo. E se nós não abrirmos o nosso coração, nós vamos chegar no novo com o sapato velho. Nós vamos chegar no novo com a mesma pisada de quem estava numa coisa antiga. É como se você fosse num baile de gala, novo, completamente novo, e você levasse o seu sapato velho para dançar nesse baile. Não tem como. Não vai funcionar. E não vai funcionar mesmo, porque como a energia é outra, aí é que a sua energia não funciona mesmo, porque não entra em sintonia. Então, qual é o desafio? E o que eu proponho para... Se é que eu sugiro, o que eu estou fazendo, não tem a verdade. É a minha percepção. Mas é que nesse momento a gente aproveite esses retiros que nós estamos como um exercício de abertura de coração para escutar, porque nós não temos nada mais para fazer. Não dá para fazer nenhum grande investimento, nós não sabemos do futuro, não sabemos como o comércio vai estar. Então, escute a voz do seu coração e pergunte, tenha coragem de escutar a resposta. Tenha coragem de escutar a resposta. O que é melhor para mim? O que é o melhor? O que a minha alma planejou para mim, que é o melhor para mim nesse momento? E então, essa é a minha reflexão desses dias. E eu vi uma coisa que eu queria compartilhar, porque eu estava aqui, você vê quanto que o nosso espírito de águia, ele é terrivelmente desequilibrado, né, assim, na nossa cultura, porque eu estava aqui um dia desses, e estava ainda naquele processo de me organizar aqui no sítio. E aí, à tarde, eu estava meditando, parada, e falei assim, e com uma sensação de culpa, de não estar fazendo alguma coisa. Eu falei, que alguma coisa que eu tenho que fazer? Tá? Não tem alguma coisa para eu fazer, não tem nada. As pessoas ainda não estão organizadas, e aí eu percebi que esta sensação primeira, ela veio desse lugar de egóico meu, de fazer e não poder parar, dessa culpa de não poder parar. Mas todos estamos sendo obrigados a olhar para isso, a olhar para esse impulso automático de fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E nós estamos experimentando essa parada, essa grande parada coletiva, né? Se o mundo parou. E aí quando o mundo para, o que você percebe? Eu conversei com algumas pessoas que moram em cidades grandes, e eu falei, o que você está percebendo? Um silêncio. Um ar mais puro. Isso é evidente. Parou, toda a máquina parou de funcionar, então tem um silêncio maior, tem os pássaros cantando mais, tem uma leveza maior no ar. Entre em contato com isso e não se deixe cair no medo. Pergunte para a sua alma o que você precisa fazer. Abra seu coração e pergunte para ele. Nós vamos fazer uma jornada agora, vou conduzir uma jornada que é uma jornada da Madonna Negra, uma jornada xamânica, proposta pela Carminha Levi, que é uma grande xamã. E não sei que livro, porque eu não achei ele aqui para falar de onde veio, onde eu tinha anotado, mas sei que é dela. Ela trabalha muito com esse aspecto do feminino sagrado, e por isso que, como eu disse, tem esse aspecto do negro
que é o não obscuro, é o sem luz, que representa as cavernas. E aí nós podemos lembrar, né, que a nossa padroeira do Brasil é a Nossa Senhora Aparecida, que é negra. Então ela também representa o oeste, ela representa esse momento, ela representa essa nossa capacidade de encontrar as respostas dentro de nós. E a Nossa Senhora Aparecida foi descoberta, né, dessa maneira. Quando os pescadores não conseguiam encontrar peixes, eles pescaram uma Nossa Senhora. Então, quando eles não estavam conseguindo ir para frente e naquele propósito, eles encontram o feminino. Olha que simbologia, que coisa mais incrível para esse momento. Então, nós vamos entrar em contato na minha jornada com essa Madonna Negra, que ela pode ter a face de qualquer imagem sagrada feminina. E nós vamos pedir, eu vou conduzir, estou explicando para vocês entenderem, nós vamos conduzir essa jornada. Eu vou conduzir e vocês vão entrar em contato. E, num determinado momento dessa jornada, nós vamos encontrar um guardião dessa caverna. E esse guardião da caverna vai te pedir um presente. E o presente é uma dificuldade sua. Então, você vai colocar lá aos pés dele essa dificuldade. Eu vou fazer a jornada, porque vocês têm que entrar em estado meditativo. Entregar para esse guardião um defeito seu que te impede de entrar em contato com essa sua abertura de coração. A partir daí nós vamos entrar nessa caverna e buscar as bênçãos dessa Madonna Negra. Então vamos partir para a nossa jornada. Então eu vou colocar uma música, vou conduzir e vocês vão sentar confortavelmente e entrarem em contato com o seu coração. Sentem-se confortáveis. Respirem profundo. Entre em contato com o seu coração. Perceba o seu coração. Sinta seus pés no chão, relaxe seu coração, sinta. Vá se permitindo entrar para dentro de si mesmo. Respire, sinta seu coração. Nós vamos fazer uma caminhada
onde reside o sagrado feminino, mas na forma de uma deusa, de uma virgem, de uma Nossa Senhora, a imagem que surgir para você não importa. A Madonna Negra, vou chamar de Madonna Negra, um espírito de luz, mas que está habitado nesse momento na caverna. A falta de luz não é obscuridade, é apenas o útero. Há muitos elementos dentro desta caverna, você não entra de uma vez, você percebe a caverna, olha do portal e vê que lá dentro tem muitas pedras preciosas, muitos cristais, como uma gruta, e uma beleza radiante. Ali, nessa caverna escura, não há muita luz. Você precisa de passar por um portal, mas nesse portal tem um guardião. Você não passa por esse portal sem a permissão desse guardião. Para ultrapassar esse portal, você terá que parar primeiro numa antessala, olhar para si mesmo, perceber uma dificuldade sua, algo que tem te atrapalhado, dificultado você a alcançar aquilo que você deseja. Como aquele arqueiro, ele precisou reconhecer a sua vontade demasiadamente focada. O que você precisa entregar? Você precisa estar limpo e de coração puro e sem nenhuma agenda prévia para convencer esta Madonna. É ela que te dará a resposta. Não é entrar com uma coisa feita. Então sinta-se em si mesmo, nessa antessala, e entregue para esse guardião. E o guardião só aceitará se for absolutamente verdade. Honestidade, sinceridade. Chegue para esse guardião e fale: eu entrego isso. Para poder entrar nessa caverna sagrada da Madonna Negra, eu entrego isso. Eu estou disposto a entregar isto. Pode ser o medo, pode ser a covardia, pode ser a teimosia, pode ser o orgulho, pode ser a vaidade, pode ser a necessidade de manter uma imagem de sucesso de alguma coisa. Você sabe o que é, pode ser a preguiça, pode ser a letargia. Entregue para o guardião algo que seja sincero e verdadeiro. Eu entrego isso. Uma vez entregue, você vai entrar e vai fazer uma reverência. Vai se abaixar. E lá dentro tem uma Madonna Negra com brilhantes, com muito poder feminino, com poder de realizar, diferente do poder da águia. Você vai se deitar de barriga para baixo, com os braços abertos, em uma posição de iniciação. E vai se curvar, deitado, completamente deitado, de frente para essa Madonna Negra, e vai pedir para ela as bênçãos.
pedir para ela uma solução criativa para aquilo que você está querendo. Vai perguntar para ela qual é a visão dela sobre isso que você está querendo. E vai pedir as bênçãos e uma solução criativa para a sua situação nesse momento. Ela vai te instruir com um objeto, com uma intuição. Entre em contato para que a instrução venha. Receba o que ela te deu. Agradeça mesmo que não tenha compreendido muito bem. A compreensão virá aos poucos, ou veio já completa, ou virá aos poucos, à medida que você for entrando em contato cada vez mais com esse aspecto de si mesmo interno. Receba as bênçãos dessa Madonna. Vá saindo de costas. Não vire de costas para ela. Saia pela mesma porta que entrou. Faça uma reverência ao guardião. E vá saindo para fora da caverna com esta informação. Respire profundo. Vá se acostumando à luz do sol. Vá saindo devagar. Respire profundo. Vamos agradecendo por essa experiência, levando as bênçãos para todos que estão nessa roda, estendendo essas bênçãos para toda a sua família, os seus pessoas queridas da sua vida. Vamos abençoando todos. Vamos estendendo as nossas bênçãos a todas as pessoas diretamente envolvidas na cura, os médicos, os enfermeiros, as pessoas da saúde, que não têm a oportunidade como nós de ficar em retiros. Vamos estendendo as bênçãos às famílias que passaram problemas diretamente ligados a esse momento. Vamos estendendo as nossas bênçãos a todas as pessoas que precisam de apoio nesse momento financeiro. Vamos fazer uma roda de oração e de bênçãos com as bênçãos desta Madonna que a gente encontrou agora. A cada um de vocês e aos seus desafios, para que cada um encontre uma forma criativa de lidar com essa situação, sem desespero, na fé, na confiança. Que as bênçãos se estendam sobre todo o planeta.
alguém falou para eu falar mais alto. Desculpa. Aleluia. Aleluia. Esse vídeo vai estar lá no IGTV, está lá no Stories, depois vai para o IGTV e amanhã tem mais. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo e que a gente vibre nessa energia do amor, da energia da sensibilidade e que a gente aprenda bastante com isso, né, gente? Gratidão a vocês. A playlist está lá disponível para vocês. Quem quiser falar comigo, me fale no WhatsApp, porque eu não sei mexer no Instagram direito. Já falei para vocês isso, né?